Boa noite. Boa noite. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, concede ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o direito de ficar em silêncio na CPI da Covid. Pazuello não será obrigado a responder perguntas que possam incriminá-lo. Mas terá que falar a verdade sobre fatos e condutas de outras pessoas. O Instituto Butantan entrega mais um lote de vacinas ao Ministério da Saúde. Mas para de produzir a Coronavac por falta de insumo. A Fiocruz também vai paralisar a produção temporariamente. E espera começar a produzir a própria matéria-prima ainda em maio. O Brasil assina a compra de mais 100 milhões de doses da Pfizer, com previsão de entrega a partir de setembro. 10 dias depois de uma recomendação da Anvisa, o governo decide suspender voos da Índia por causa de variante do coronavírus. Médicos informam que o quadro clínico do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, é irreversível. O STF obriga o governo a realizar o censo demográfico no ano que vem. E morre aos 59 anos o artista plástico Carlito Carvalhosa. O Jornal Nacional está começando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendeu parcialmente o pedido do governo federal e concedeu ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o direito de não responder na CPI da Covid perguntas que possam incriminá-lo. Mas Pazuello continua obrigado a responder a verdade em questões sobre fatos e condutas de outras pessoas. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu parcialmente o habeas corpus. Na decisão, afirmou que o país enfrentou e ainda enfrenta uma calamidade pública de grandes proporções decorrente da pandemia causada pela Covid, afigurando-se, portanto, legítima a instalação de uma CPI para apurar eventuais responsabilidades por ações ou omissões por parte de autoridades públicas ou mesmo de particulares no enfrentamento dessa avassaladora crise sanitária. A Advocacia Geral da União alegou que integrantes da CPI já fizeram declarações que configurariam constrangimento ilegal e antecipação de juízo de valor sobre culpabilidade, e que o ex-ministro Eduardo Pazuello já responde a pelo menos 10 investigações pelo Ministério Público relacionadas à apuração da CPI, e que, por isso, ele deveria ter garantida a prerrogativa constitucional de não produzir provas contra ele mesmo. Na decisão, o ministro destacou que a circunstância de Eduardo Pazuello responder a um inquérito criminal sobre os mesmos fatos investigados pela CPI emprestam credibilidade ao receio de que ele possa, ao responder determinadas perguntas dos parlamentares, incorrer em autoincriminação, razão pela qual se mostra de rigor o reconhecimento de seu direito ao silêncio. Por outro lado, no que concerne a indagações que não estejam diretamente relacionadas à sua pessoa, mas que envolvam fatos e condutas relativas a terceiros, permanece a sua obrigação de revelar, quanto a eles, tudo que souber ou tiver ciência, podendo, no concernente a estes, ser instado a assumir o compromisso de dizer a verdade. Lewandowski negou o pedido de Pazuello para não ser obrigado a dar respostas que envolvam um juízo de valor. Segundo o ministro, não compete ao judiciário estabelecer o teor das perguntas que podem ou não ser articuladas pelos senadores integrantes da CPI. Lewandowski destacou que o comparecimento de Pazuello à CPI é obrigatório, mas na condição de testemunha terá o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não abrigados nesta cláusula. O direito a ser assistido por advogado durante todo o depoimento e o direito de ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, ao qual, de resto, fazem jus todos os depoentes, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo. Lewandowski atendeu ao pedido do advogado-geral da União, André Mendonça, que assumiu a defesa do ex-ministro, alegando que as acusações contra Pazuello são do período em que ele atuou na saúde.
Mais cedo, antes da decisão, o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB, enviou um documento ao ministro Lewandowski. Ele afirmou que negar-se a responder à CPI equivale a esconder do povo brasileiro informações cruciais para compreender o momento histórico, responsabilizar quem tenha cometido irregularidades e evitar que se repitam os erros que levaram à morte de quase 500 mil de brasileiros inocentes até agora. O depoimento de Pazuello está marcado para a quarta que vem. Já era para ele ter falado na CPI, mas na semana passada alegou que teve contato com 2 pessoas com Covid e entrou de quarentena. Mas se encontrou com o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, 2 dias depois de pedir para mudar a data do depoimento. A jurisprudência que garante habeas corpus para depoentes não responderem a todas as perguntas é farta, mas sempre foi duramente criticada por aliados muito próximos ao presidente Jair Bolsonaro. Em 2014, durante a CPI da Petrobras, Onyx Lorenzoni, que na época era deputado e hoje é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, escreveu em uma rede social: "Toda vez que bandido veio à CPI, quis ficar calado." No ano seguinte, durante outra sessão da CPI, Onyx criticou o silêncio do ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele já estava preso e usou o direito de ficar calado no depoimento. Segundo os registros da sessão, Onyx disse: "Nunca vi gente decente, com a verdade do seu lado, se valer desse direito. Sempre que se usa esse direito, na verdade, é porque tem algo a esconder." Meses depois, voltou a usar uma rede social para criticar Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, que estava preso quando prestou depoimento à CPI. Questionei Duque sobre o fato de ele preferir se calar. Todos os bandidos que usaram o direito ao silêncio na CPI já foram ou estão presos. Em 2016, o filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, também criticou um depoente que ficou calado durante a CPI da FUNAI e INCRA. O secretário de Finanças e Administração da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Aristides Veras dos Santos. Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade, é uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. 3 senadores governistas da CPI foram chamados ao Planalto hoje para uma reunião de avaliação. O governo está preocupado com o caminho das investigações e a contundência das críticas contra o presidente Bolsonaro durante os depoimentos. Na saída do encontro, o senador Marcos Rogério, do Democratas, disse que o ex-ministro tem direito de recorrer ao Supremo, mas espera que ele não fique em silêncio. Eu entendo que o ex-ministro general Pazuello deve comparecer à CPI e responder todas as perguntas relativas à atuação dele enquanto ministro de Estado da Saúde. Não tem que fugir de perguntas relacionadas aos fatos, aos acontecimentos da sua gestão enquanto ministro. O senador Humberto Costa, do PT, disse que o pedido de habeas corpus é um reconhecimento de culpa e uma tentativa de proteger o presidente Jair Bolsonaro. Acho que não só ele está com medo de comparecer, como o governo como um todo está com medo que ele compareça. Isso porque na CPI ele pode trazer fatos que não só o incriminem diretamente, mas que incriminem de forma incontestável toda a atuação e condução do governo no enfrentamento a essa pandemia. Para o senador Alessandro Vieira, líder do Cidadania, querer ficar calado é uma admissão de culpa. Quando ele busca o Supremo Tribunal Federal com a justificativa de que tem medo de se auto-incriminar, ele está se colocando na posição de uma pessoa que tem que esconder ou que quer esconder alguma coisa. Lamentável com o general do Exército, ex-ministro da Saúde, que tem que usar esse tipo de estratégia. Agora à noite, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o pedido de Pazuello é um direito dele. Isso aí é uma decisão individual do Pazuello, né? O Pazuello, ele sabe qual é o problema que ele está vivendo, qual é as coisas que estão acontecendo ao redor dele, ele está procurando a melhor linha de ação para ele poder, vamos dizer assim, cooperar com a CPI. A CPI da Covid recebeu documentos do Ministério Público mostrando que mais de 2 milhões de testes de Covid entregues ao Ministério da Saúde nunca foram usados e estão perto de perder a validade.
Os documentos enviados à CPI fazem parte do inquérito aberto pela Procuradoria da República no Distrito Federal para investigar o desperdício de testes de Covid. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas, que integra a CPI, fez o requerimento, segundo ele, para investigar a aplicação dos recursos federais por estados e municípios. A reportagem foi divulgada pela Folha de São Paulo. A TV Globo também teve acesso aos documentos. Um deles mostra que, no mês passado, o Ministério da Saúde informou à Procuradoria que possuía no almoxarifado aproximadamente 4.300.000 testes moleculares com vencimento para maio de 2021 e que a estimativa de perda por validade era de pelo menos 2.300.000 testes. No ano passado, o número de testes encalhados era ainda maior, chegava a 7 milhões com validade até janeiro. O Ministério da Saúde conseguiu na Anvisa esticar esse prazo por mais 4 meses, para que os testes pudessem ser usados até junho deste ano. Na época, o Brasil havia sido alertado pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, sobre a importância de testar o maior número de pessoas possível. Ainda assim, o Brasil continuou com baixa testagem para detectar a Covid. Os documentos também revelam que o Ministério chegou a pedir que a OPAS suspendesse o envio de testes para o Brasil, alegando pouca saída dos kits, superlotação do almoxarifado do Ministério da Saúde em Guarulhos e vencimento dos kits. O Ministério da Saúde fala ainda sobre os custos caso essas entregas sejam autorizadas, porque haveria a necessidade de descarte dos kits por incineração. A assessoria do Ministério da Saúde disse que entrou em contato com o fornecedor dos testes e que eles serão substituídos sem custo adicional. Afirmou ainda que o governo tem quase 30.000 testes prontos para serem distribuídos quando forem requisitados pelos estados. A Casa Civil vai publicar ainda hoje uma portaria para barrar a entrada de voos e pessoas vindas da Índia por causa da nova variante do coronavírus, que pode ser mais infecciosa. A recomendação foi dada pela Anvisa há 10 dias. Uma explosão no número de casos e mortes dispara um alerta global numa pandemia, seja qual for o país. A Índia registrou mais de 4.000 mortes por Covid pelo 3º dia seguido. E o total de casos já passa de 24 milhões. Autoridades da União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido mostraram preocupação. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse hoje que uma nova variante foi identificada no país e pode ameaçar o plano de reabertura gradual da economia. Preocupação também aqui no Brasil. Numa nota técnica, a Anvisa recomendou a proibição de voos e viajantes vindos da Índia na lista de restrições de países por causa da nova variante. A nota foi obtida pelo blog do jornalista Gerson Camarote no G1, que revelou que o governo ignorou por 10 dias a recomendação. E essa demora preocupa. O Rio Grande do Sul recebeu ontem um comunicado do Centro de Vigilância do Ministério da Saúde com a confirmação de 2 casos na Argentina com a variante indiana. O informe foi encaminhado aos 3 estados da região sul que fazem fronteira com o país, para reforçar o monitoramento de possíveis mudanças no perfil de casos nesses locais. Pergunte a um epidemiologista quanto tempo um vírus leva de um lugar para o outro e ele dirá: o tempo de voo. Basta que alguém infectado viaje, entre e transite pelo país para que uma nova variante possa espalhar. E os médicos dizem que num país como o nosso, com média diária de quase 2.000 mortes e onde falta vacina, não se pode esperar para adotar medidas de proteção. A articulação do planejamento aí de prevenção da Covid, ela tem que acontecer praticamente em tempo real, exatamente porque existe tráfego aéreo, as pessoas se deslocam muito rapidamente. Então, não é tardio se algo for acontecer agora, porque alguma pessoa já pode ter entrado e transmitido para outras pessoas. A Casa Civil disse que desde o envio da recomendação tem se reunido com a Anvisa e ministérios e que o resultado será a edição de uma nova portaria que incluirá a Índia na lista de países com restrição de voos internacionais com destino ao Brasil. A Casa Civil ressalta ainda a liberação de voos de cargas com insumos da Índia para vacinas contra a Covid-19 e que a portaria será expedida ainda hoje. Vamos ver agora os dados da pandemia com Alain Severiano, os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alain.
Boa noite, Fachel. Mariana, boa noite a todos. Em 24 horas, o país registrou 2.189 mortes por Covid. Assim, já são 432.785 vítimas da doença no país. 84.486 casos foram confirmados de ontem para hoje. É o maior número de casos num único dia desde 9 de abril. O total de diagnósticos agora é de 15.521.313. A média de casos segue em estabilidade, mas com alta de 4%. Na comparação de 2 semanas. São, em média, 61.993 novos casos por dia no país. Pelo 4º dia seguido, a média de mortes tem queda de mais de 15%, redução de 21% em relação a 14 dias atrás. São, em média, 1.913 mortes por dia no Brasil. No mapa panorama nos estados, com alta, felizmente não temos nenhum estado em vermelho. 7 estados estão em estabilidade e aparecem em amarelo. E em azul, com queda, 19 estados e o Distrito Federal. Acre e Tocantins tiveram as maiores reduções hoje. Agora, os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 576.067 pessoas receberam a primeira dose. 184.855 a segunda. De ontem para hoje, o total de vacinas aplicadas foi de 760.922. No país, o total de vacinados com a primeira dose chegou a 38.320.424. O Brasil passou dos 18% da população vacinada. São 18,1%, ou seja, de cada 100 brasileiros, 18 receberam a primeira dose. 18.991.882 pessoas receberam também a segunda dose, ou 8,97% da população. Hoje, todos os estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em azul escuro, os que mais aplicaram a primeira dose. E pela ordem aparecem o Rio Grande do Sul em primeiro, Mato Grosso do Sul em segundo, depois vem São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Outras informações sobre o seu estado e sobre a vacinação em g1.com.br/coronavírus. Fachel, Mariana. Boa noite, Alain. Obrigada, Alain. O Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde 1.100.000 doses da Coronavac. Era o último lote em estoque do imunizante. A fábrica de vacinas do Butantan continua funcionando, mas só para vacina contra a gripe. É que falta matéria-prima para o imunizante contra a Covid. Assim que os insumos chegarem da China, essas máquinas vão passar por um minucioso processo de limpeza. E em aproximadamente 6 horas, estarão prontas para voltar a produzir a vacina contra o coronavírus. Mas o Butantan não sabe quando isso vai ser possível. O Instituto esperava a chegada de 6.000 litros do IFA, ingrediente farmacêutico ativo, em 28 de março. A China só liberou a metade e com 22 dias de atraso. Outros 10.000 litros estavam previstos para o dia 10 deste mês. A remessa já foi adiada 3 vezes. Essa programação pode sofrer atraso, vai sofrer atrasado em maio, um atraso em maio, e que poderá ser recuperado em junho, na dependência da liberação do volume de IFA. Então, essa é a situação. No dia de hoje, já pela manhã, eu já conversei com os chineses, não houve, de fato, a liberação. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, voltou a dizer que os 10.000 litros de IFA, suficientes para produzir 18 milhões de doses, estão prontos à espera da liberação do governo chinês. E voltou a culpar declarações do governo brasileiro contra a China pelo atraso. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que o Brasil está atuando para liberar o insumo e reforçou que estados e municípios devem priorizar a aplicação da segunda dose. O governo federal trabalha sempre buscando ampliar a parceria com o governo chinês. Nesse cenário, onde a gente não tem uma clareza de quando conseguiremos retornar à produção do Butantan, é que, eventualmente, as doses adicionais de Coronavac que estejam disponibilizadas aos estados e municípios sejam reservadas à segunda dose. 7 de cada 10 doses de vacinas aplicadas até agora no país são do Butantan. O epidemiologista José Cássio de Moraes afirma que o apagão de doses da Coronavac vai impactar no controle da pandemia. Não estamos fazendo nada direito, não estamos fazendo testamento direito, não estamos vacinando direito. Então esse é um problema que a gente tem, de querer brincar com o vírus. Infelizmente o vírus não aceita esse tipo de brincadeira e você tem o risco de manter esse patamar elevado ou até ainda aumentar de óbitos por dia. A Fiocruz também informou que vai
paralisar a produção de vacinas. A fundação afirma que isso não altera as datas de entrega, mas pode mudar a quantidade de doses. A Fiocruz admite que o estoque de IFA está baixo. O ingrediente farmacêutico ativo só será suficiente para produzir a vacina AstraZeneca até meados da semana que vem. Faz 20 dias que o último carregamento da matéria-prima veio da China. A Fiocruz afirma que essa paralisação não vai alterar as datas de entrega, mas pode diminuir a quantidade de doses, já que 2 remessas de IFA devem chegar ainda este mês e outros 4 lotes até julho. As entregas estão garantidas com o que nós já temos no Brasil até praticamente o dia 10 de junho, e com a chegada dessas 2 remessas em maio, provavelmente a gente fecha o mês de junho, e aí temos aí que trabalhar para que recebamos o mais rapidamente possível esses 4 lotes que estão faltando. Nós estamos chegando no momento onde nós vamos ter pequenas interrupções da produção por 1 ou 2 dias, o que provavelmente vai acontecer na semana que vem, porque a gente está com essa produção acelerada. O professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina, afirma que é preciso desenvolver relações diplomáticas estáveis para garantir a imunização dos brasileiros. Estamos vivendo um momento preocupante com a entrega de IFAs oriundos da China. O Butantan paralisou a produção hoje por falta de IFA e a Fiocruz paralisa semana que vem por falta de IFA. Isso é muito ruim e revela que nós estamos trabalhando do ponto de vista diplomático muito mal essa história. No início da noite, 3 caminhões deixaram o laboratório de Biomanguinhos da Fiocruz. Saíram com 4.700.000 doses da AstraZeneca que foram entregues ao Ministério da Saúde. Com a remessa de hoje, a Fiocruz liberou até o momento 34.900.000 doses. Nos 2 primeiros meses do ano, as vacinas chegaram prontas da Índia. Em março, começou a produção com o IFA importado. Em abril, a Fiocruz superou a meta para o mês. Agora, em maio, a previsão é fornecer 21,5 milhões de doses. Hoje, a Fiocruz também anunciou que ainda este mês começa a produzir o IFA nacional e que o início da entrega da vacina AstraZeneca 100% brasileira está mantida para outubro. A Pfizer-BioNTech assinou hoje um novo contrato com o Ministério da Saúde para mais 100 milhões de doses da vacina contra a Covid. Segundo o Ministério, a entrega dessas doses está prevista entre setembro e dezembro deste ano. Com este segundo acordo, o Brasil terá um total de 200 milhões de doses da Pfizer até o fim do ano. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que esse segundo ano de pandemia deve ser muito mais mortal do que o primeiro. O diretor-geral da OMS transformou o conselho em ação. Tedros Adhanom anunciou para o mundo que tomou a vacina. Earlier this week, I was vaccinated against COVID-19. Ele narrou um sabor agridoce. It was a bittersweet moment. Disse que a vacinação é um triunfo da ciência, mas muita gente ainda não está nem perto do que chamou de chave para controlar a pandemia. Tedros insistiu que os países ricos doem suas doses em vez de vacinar as crianças e adolescentes. Ele lembrou que muitos lugares ainda não conseguiram nem vacinar os profissionais da saúde. A OMS quer que mais países sigam França e Suécia, que prometeram mais doses para o COVAX, o consórcio que envia vacinas de graça para países de baixa renda. A OMS prevê que esse segundo ano de pandemia vai ser mais mortal do que o primeiro. O ritmo lento de vacinação no mundo aumenta a possibilidade de surgirem novas cepas do vírus. A cientista-chefe da OMS alertou que nada indica que as vacinas não funcionem, mas os laboratórios precisam insistir nos testes de eficácia contra todas as variantes de preocupação. A OMS quer afastar qualquer gosto amargo da boca. O jornal Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa Datafolha com a opinião dos brasileiros sobre a atuação do presidente Bolsonaro no combate à pandemia. 51% desaprovam o desempenho do presidente. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em março do ano passado, 35% avaliavam o desempenho de Bolsonaro em relação à pandemia como ótimo ou bom. Depois, 33%, 36%, 27% nas 3 pesquisas seguintes, 30% em agosto e em dezembro. Em janeiro, 26%, 22% em março e agora 21%. 26% consideravam como regular o trabalho de Bolsonaro nesse tema em março do ano passado, 25% em abril,
Depois, 23, 25, 22, 23, 25, 27, 25, 24 e agora 27%. 33% avaliavam o desempenho do presidente com relação à pandemia como ruim ou péssimo em março do ano passado. Na pesquisa seguinte, 39%. Depois, 38%, 45%, 50%, 49%, 43%. Em dezembro, 42%. Em janeiro, 48%, 54% em março e 51% agora em maio. Não sabe, eram 5%, depois 2%, 3%, novamente 3%, 1% nas 4 pesquisas seguintes, depois 2%, 1% e agora de novo 1%. O Datafolha também perguntou sobre a atuação dos governadores no combate ao coronavírus. Em março do ano passado, 54% dos entrevistados avaliavam o desempenho do governador do seu estado como ótimo ou bom. No começo de abril, 58%. No meio de abril, 54%. 50% em maio, 44% em junho. Em dezembro, 41%. Em janeiro, 42%. 34% em março e 35% agora, em maio. 28% dos entrevistados avaliavam o desempenho como regular em março do ano passado. Depois, 23%, 24%, 24% de novo, 26%, 28%, 30% em janeiro e março e agora 35%. Em março do ano passado, 16% avaliavam como ruim ou péssimo o desempenho dos governadores. No mês seguinte, 16% de novo. Depois, 20%, 25%, 29%, 30%. Em janeiro, 26%, 35% em março, 29% agora em maio. Não souberam 3%, 2%, 2% de novo, 1% nas 3 pesquisas seguintes, depois 2%, 1% e novamente 1%. O Datafolha também perguntou a avaliação sobre o desempenho do Ministério da Saúde, hoje sob o comando de Marcelo Queiroga. Em março do ano passado, quando Luiz Henrique Mandetta era ministro da Saúde, 55% dos entrevistados avaliavam o desempenho como ótimo ou bom. No começo de abril, 76%. No fim de abril, já com Nelson Teich como ministro, o percentual caiu para 55%. No fim de maio, com Eduardo Pazuello no ministério, 45%. Depois, 33%, 37%, 35%. Em janeiro, novamente 35%. Em março, no fim da gestão Pazuello, 28%. Agora, com Marcelo Queiroga como ministro, 30%. Na primeira pesquisa, na gestão Mandetta, 31% dos entrevistados avaliavam o desempenho do ministério como regular. No começo de abril, 18%. No fim de abril, com Teich, 26%. Em maio, já com Pazuello, 32%. Depois, 31%, 30%, 36%, 34%. No final do comando de Pazuello, 32%. Agora com Queiroga, 37%. 12% dos entrevistados avaliavam como ruim ou péssimo em março do ano passado com Mandetta. 5% no começo de abril, ainda com Mandetta. Com Teich, no fim de abril, o índice foi a 13%. Com Pazuello, que assumiu em maio, 21%. Depois, 34%, 31%, 27%. Em janeiro, 30%, 39% no fim da gestão Pazuello e agora 32% sob o comando de Queiroga. Não souberam responder 2%, 1%, 6%, 2% nas 3 pesquisas seguintes, 1% nas outras 3 pesquisas que vieram a seguir e agora novamente 1%. O Datafolha ainda quis saber quem os brasileiros veem como o principal culpado pela situação da pandemia no país. Em março desse ano, 43% dos entrevistados achavam que o presidente era o principal culpado pela situação atual da pandemia. Agora são 39%. 17% entendiam que eram os governadores os principais culpados. 20% agora. 9% achavam que os prefeitos eram os principais culpados. 10% agora têm essa opinião. Em março, para 6%, a população era a principal culpada. Agora, 3%.
5% achavam que todos eram os principais culpados. 10% têm essa opinião agora. Na pesquisa anterior, 11% achavam que ninguém era culpado, 9% agora. Em março e agora, 3% citaram outros culpados. 6% não sabiam nas duas pesquisas. O Datafolha ouviu de maneira presencial 2.071 pessoas na segunda e na terça-feira. O Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje uma campanha sobre a transparência e a segurança do sistema de votação eletrônico no Brasil. Já faz 25 anos que essa maquininha entrou em cena nas eleições do Brasil. Nesse período, a urna eletrônica vem sendo aperfeiçoada para garantir que o voto e a apuração sejam ágeis e, principalmente, que o processo seja seguro e confiável. A campanha que o Tribunal Superior Eleitoral lançou hoje mostra os investimentos em tecnologia da informação e a participação de especialistas e representantes da sociedade civil na busca e correção de eventuais falhas do sistema. São 20 vídeos que serão divulgados nas redes sociais. Neles, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, explica todos os passos que garantem segurança e transparência ao processo de votação eletrônica. As urnas possuem cerca de 30 camadas de segurança que protegem os sistemas de qualquer tentativa de invasão. A urna eletrônica já tem pelo menos 9 etapas de checagem que permitem a realização de auditorias no processo. E agora o TSE anunciou que vai criar mais uma etapa. Vai formar uma comissão externa com representantes do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União, de universidades e de outros órgãos que poderão acompanhar todo o processo de preparação das urnas até as eleições. Barroso diz que a comissão deve ser formada nos próximos meses. Ele reiterou que, atualmente, qualquer observador externo, inclusive dos partidos políticos, já pode checar a segurança do processo eleitoral. Lembrou que houve problemas graves de contagem de votos no passado, quando a cédula era de papel, e que depois do uso da urna eletrônica, nunca houve comprovação de fraude em eleições. O advento das urnas eletrônicas mudou a qualidade da democracia no Brasil e desde então as urnas eletrônicas vêm sendo utilizadas com sucesso sem que jamais tivesse documentado sequer um caso de fraude. Nós temos mecanismos pelos quais os partidos políticos, a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Federal podem estar aqui dentro vendo cada passo e estamos montando uma comissão externa para ampliar o universo de pessoas que têm acesso a cada um desses passos e possa verificar a sua correção e a sua autenticidade. O Hospital Sírio-Libanês informou agora há pouco que o quadro clínico do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, é irreversível. Vamos ao vivo com o repórter Giba Bergamin, ele traz as informações. Giba, boa noite. Muito boa noite, Mariana, Fachel, boa noite a todos. O prefeito Bruno Covas segue internado aqui no Hospital Sírio-Libanês. O quadro dele é considerado irreversível, segundo a equipe médica. Ele está sedado. Essa equipe médica cuida dele desde 2019, quando foi detectado em outubro daquele ano um tumor na cárdia, região de transição entre o esôfago e o estômago. De lá para cá, fez diversas sessões de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, mas o câncer evoluiu. Além do tumor na cárdia, também teve no fígado e depois também nos ossos, mais precisamente na bacia e na coluna. Em 2 de maio, o prefeito foi trazido para cá após passar mal em casa, com náuseas e dores, e não saiu mais, está na terapia semi-intensiva até hoje. Naquele dia, ele passou o cargo para o vice Ricardo Nunes, que é do MDB. Bruno Covas pertence ao PSDB. Neste momento, ele segue na unidade de terapia semi-intensiva, acompanhado dos familiares dele. Qualquer informação nova, qualquer outro boletim for divulgado aqui, eu volto com vocês. Mariana, Fachel. Obrigada, Giba. A seguir, o STF determina que o governo realize o censo no ano que vem. O confronto entre palestinos e israelenses avança sobre mais uma região.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo é obrigado a realizar o censo no ano que vem. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por uma ação do governo do Maranhão. Em abril, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, determinou que o governo federal adotasse medidas necessárias para a realização do censo. Na liminar, ele enfatizou que o direito à informação é fundamental para o poder público formular e implementar políticas públicas. Afirmou que não fazer o censo em 2021 fere a Constituição. E questionou como combater desigualdades, instituir programas de transferência de renda, construir escolas e hospitais sem prévio conhecimento das necessidades locais. O caso seguiu para o julgamento em plenário virtual, quando os ministros votam no sistema eletrônico do STF. O ministro Marco Aurélio reafirmou a posição de que o governo deve adotar as medidas necessárias para fazer o censo e foi seguido pelo ministro Edson Fachin. O ministro Gilmar Mendes discordou em parte do relator e votou para deixar expresso que a realização do censo só deve ocorrer no ano que vem. Para Gilmar, fazer o censo no ano que vem evita as dificuldades inerentes ao recrutamento de mais de 200 mil agentes censitários e ao treinamento dos supervisores e recenseadores durante um período de agravamento da pandemia causada pela Covid. Os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski seguiram o voto de Gilmar Mendes e formaram maioria para que o censo fique para 2022. Apenas o ministro Nunes Marques votou para rejeitar a ação proposta pelo governo do Maranhão. Durante a discussão do orçamento da União no Congresso, o dinheiro para o censo 2021 foi só diminuindo. Dos quase 3 bilhões e meio de reais solicitados pelo IBGE, só sobraram 53 milhões. No fim de abril, o Ministério da Economia confirmou a nova suspensão da pesquisa, depois do adiamento no ano passado por causa da pandemia. O último censo no Brasil foi em 2010. Por lei, o censo deve ser realizado a cada 10 anos. O presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais afirma que a pandemia reforçou a necessidade de planejamento do poder público. Por exemplo, como vacinar a população de uma determinada região se a gente não sabe efetivamente quantas pessoas moram naquela região, né? Se a gente não sabe qual é a idade das pessoas que moram naquela região. Então, tudo isso é fundamental. O IBGE afirmou que já tem ciência do resultado do julgamento do STF e que está trabalhando para a realização do censo em 2022. O Senado promete um debate aprofundado sobre o projeto de lei aprovado na Câmara que muda as regras para o licenciamento ambiental no Brasil. O presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, o senador Jacques Wagner, do PT, disse que o projeto tem que passar por comissões e ser bem debatido antes de ir a plenário. E que vai procurar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, na próxima segunda-feira para discutir o assunto. Eu acho um contrassenso. Nós estamos na pandemia, correndo atrás de vacina, aí um projeto que está parado há 17 anos, o pessoal quer aprovar de qualquer jeito. Eu acho impossível querer aprovar a toque de caixa e tenho certeza que a gente vai conseguir convencer o presidente, as lideranças, para que a gente possa aprofundar o tema. O vice-presidente do Senado, o veneziano Vital do Rego, do MDB, já apresentou um requerimento para uma audiência pública sobre o texto que muda as regras do licenciamento ambiental no país. É uma matéria extremamente controversa e, se for aprovada da maneira que veio da Câmara dos Deputados, gerará consequências danosas, perniciosas, irrecuperáveis. Razões temos nós para apreciarmos e debatermos esse assunto com a cautela que ele nos exige. O projeto aprovado na Câmara dispensa o licenciamento ambiental para uma série de atividades econômicas, inclusive obras de melhoria em instalações já existentes, como a ampliação de estradas, e também para a agricultura e pecuária. Além disso, cria licença por adesão e compromisso, uma espécie de licenciamento por autodeclaração do responsável. Segundo especialistas, as mudanças vão afetar vários tipos de obra e atividades, como a construção de viadutos, a instalação de postos de combustível e até o transporte de materiais perigosos.
Ambientalistas temem que isso também ocorra em barragens de rejeitos, gasodutos, linhas de transmissão de energia, ferrovias, hidrelétricas e estações de tratamento de esgoto por todo o país. Procurado por senadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já adiantou que não vai acelerar a análise da proposta. Afirmou que acha que o projeto tem de ser debatido e amadurecido e que é natural que ele passe por audiências públicas antes de ser votado. Na semana que vem, ele deve anunciar o relator para o projeto. Os 9 ex-ministros do Meio Ambiente, que esta semana divulgaram uma carta com críticas ao texto, também vão procurar o presidente do Senado e querem debater com os senadores vários pontos do texto. O Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente continuam pregando o diálogo. Os ministros receberam com muita satisfação a iniciativa do presidente do Senado de que irá reabrir o debate e convocar audiências públicas para que o tema possa ser melhor esclarecido. É isso que nós queremos. Há necessidade de aperfeiçoar o licenciamento ambiental no Brasil, mas aperfeiçoar para melhor. Nós não podemos admitir que, sob o pretexto de aperfeiçoar uma lei tão importante, haja o retrocesso que está sendo indicado no momento. Servidores ambientais denunciaram o cancelamento de uma operação para a apreensão de gado que estava sendo criado numa unidade de conservação no Pará. Os fiscais do Instituto Chico Mendes descobriram 1.000 cabeças de gado em uma fazenda embargada por desmatamento ilegal na Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, no sudoeste do Pará. O dono da fazenda já recebeu 15 multas que somam 59 milhões de reais. Mesmo assim, mantém o rebanho e lucra com a atividade. Depois de 1 ano realizando o levantamento de dados, a equipe se preparava para a etapa mais importante, a apreensão das cabeças de gado. Também já estava acertado todo o esquema de logística e segurança. Mas na semana passada, há 2 dias da operação, os fiscais se surpreenderam com o cancelamento da ação. Neste relatório, 10 analistas do ICMBio que participariam da fiscalização disseram que no dia 3 de maio, a diretoria do ICMBio quis saber mais detalhes da operação e que no dia seguinte, o enfoque mudaria para a verificação de alertas de desmatamento, suspendendo a retirada de gado sem maiores explicações e sem ouvir a área técnica. Os 10 fiscais se recusaram a participar da nova operação. A reserva é uma unidade de proteção integral, onde não é permitida a ocupação humana, mas o desmatamento avança. Segundo a plataforma Map Biomas, só nos últimos 2 anos, a área perdeu mais de 4.000 hectares de floresta nativa. O processo de multa ele foi totalmente desacreditado, inviabilizado. Então, hoje, o meio mais efetivo, ou o único que resta para realmente atacar os infratores é a apreensão do maquinário e a doação, no caso, do gado que está sendo criado de maneira totalmente ilegal naquela unidade de conservação federal. Nós não tivemos retorno do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes. 2 pessoas de uma mesma família morreram num deslizamento de terra na região metropolitana do Recife. Outras 2 estão desaparecidas. Ruas e avenidas ficaram debaixo d'água. No Recife, um caminhão com mais de 5.000 doses da vacina da Pfizer não conseguiu passar por um alagamento. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, o caminhão voltou para o depósito e não houve prejuízo. Em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, uma barreira deslizou e atingiu uma casa onde moravam 4 pessoas. O corpo da dona de casa, Silvia Regina da Silva, foi encontrado no local onde ficava a cozinha. O do filho dela, Otávio Siqueira, também foi achado. O pai e a filha continuam desaparecidos. Os bombeiros estão há mais de 24 horas nas buscas. Um trabalho demorado porque tem muita lama, muitos entulhos e é preciso cavar primeiro para depois usar a retroescavadeira. Outra coisa é a barreira, que tem mais de 50 metros, não caiu toda e ainda oferece risco. A Anne Lotterman explica para a gente por que está chovendo tanto no Nordeste. Anne, boa noite para você.
Oi, Mariana. Boa noite para você, para o Fachel. Boa noite a todos. Essa é a época chuvosa na faixa leste do Nordeste. Isso porque muitas instabilidades se formam no mar e o vento joga essas nuvens de chuva para o continente. E tem também as ECIT, a Zona de Convergência Intertropical, que é esse corredor de nuvens aqui de umidade que se forma e acaba jogando essa chuva também para a faixa norte do Nordeste. Tudo dentro da normalidade. Recife está com chuva muito concentrada e isso, segundo os meteorologistas, pode acontecer em épocas chuvosas. Amanhã, os maiores volumes estão previstos para São Luís, Aracaju, Fortaleza e Teresina. No norte, a chuva continua forte, especialmente em Belém, onde a temperatura não passa dos 28 graus. No Recife, a chuva já diminui neste sábado. Em 48 horas, choveu no Recife 265 milímetros. Para você ter uma ideia, o normal do mês inteiro é 311 milímetros. E com o solo extremamente encharcado, ainda é alto o risco de deslizamentos de terra no leste de Pernambuco e risco moderado para alagamentos do leste do Rio Grande do Norte até o Sergipe. Anne, falamos de chuva e onde o tempo fica firme? Em uma grande área do Brasil, viu, Mariana? Desde o Rio Grande do Sul, todo o centro-oeste, sul do Amazonas, Piauí, até o Rio de Janeiro. Madrugada fria em Brasília e Belo Horizonte, com mínima de 13 graus. Rio de Janeiro e São Paulo, 14. São Paulo pode começar com chuvinha de manhã. E Curitiba, mínima de 11 graus. Porto Alegre é a capital com a madrugada mais fria nessa noite. Mínima só de 8 graus e a máxima não deve passar dos 22 graus. 22 graus é a temperatura mínima de Salvador, Boa Vista, Porto Velho e também de Manaus. E até o fim do mês, a chuva ela vai perder força no Nordeste, mas continua forte no Norte, principalmente nessas áreas aqui onde a cor está mais roxa. Notícia boa também para o Centro-Oeste, Sul e parte do Sudeste. Vai chover nos próximos 15 dias. Não é muita coisa, mas é melhor que nada. Bom fim de semana para você, te espero aqui amanhã. Mariana, Fachel. Até amanhã, Anne. Boa noite. Boa noite, Anne. Até amanhã. A Polícia Civil indiciou o homem que matou a golpes de adaga 3 crianças e 2 professoras em uma creche em Saudades, Santa Catarina, 10 dias atrás. O assassino de 18 anos está preso e vai responder por 5 homicídios triplamente qualificados e por tentar matar outro bebê que sobreviveu. Segundo a polícia, o crime foi motivado por ódio. O agressor disse que escolheu a creche pela fragilidade dos alvos, mulheres e crianças que não teriam como se defender. A violência entre israelenses e palestinos, que recomeçou no último sábado, avançou nesta sexta-feira sobre mais um território. Uma nova frente de confrontos se abriu agora na Cisjordânia, onde pelo menos 11 palestinos já perderam a vida em choque com soldados israelenses. Esta brasileira, que vive há 20 anos na Cisjordânia, fala dos enfrentamentos com os colonos israelenses que vivem na região. Se eu quiser ir daqui para Nablus, eu não tenho segurança para ir, porque você indo, você passa por assentamentos, e esses colonos desses assentamentos, eles estão no caminho com metralhadoras atirando nos carros das pessoas palestinas. De Gaza, os foguetes contra Israel continuam a fazer clarões no céu, junto com as explosões do escudo antimísseis. Já foram lançados quase 2.000 foguetes. O primeiro aviso de que os soldados israelenses tinham entrado na faixa de Gaza por terra foi desmentido, mas os tanques dispararam para remover células que lançam os foguetes. O exército informou que destruiu vários quilômetros de túneis que, segundo Israel, eram usados pelo Hamas para atacar o Estado judeu. Nas casas da população civil destruídas, socorristas encontraram o corpo de uma criança palestina e também uma mulher e seus 3 filhos. Nos bastidores da diplomacia, a ação também é intensa. O Egito e o Catar pressionam o Hamas por um cessar-fogo, até agora sem sucesso.
O Conselho de Segurança da ONU marcou uma reunião para domingo, depois que o governo americano rejeitou uma proposta de debate ainda hoje. A China acusou os Estados Unidos de ignorar o sofrimento do povo palestino. Ao redor do mundo, manifestações de solidariedade aos palestinos e também a Israel. Desde segunda-feira, quando os confrontos se agravaram, 8 israelenses e 128 palestinos morreram. A seguir, a seleção que vai disputar 2 partidas pelas eliminatórias da Copa. Morre aos 59 anos o artista plástico Carlito Carvalhosa. Morreu hoje, aos 59 anos, o artista plástico Carlito Carvalhosa. Os primeiros movimentos no mundo da arte já eram de vanguarda. A assinatura de Carlito Carvalhosa está nas obras que saíram do ateliê coletivo Casa 7 no início dos anos 1980. Foi uma época intensa de aprendizado. Dali em diante, o horizonte de Carlito Carvalhosa se expandiu. Ele não se prendia mais a um tipo de material ou a uma só maneira de se expressar. Trabalhou com performances, instalações, se tornou também escultor. Algumas obras fazem parte da coleção permanente de museus importantes, como essas que ficam aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM. E outras viajaram o mundo em bienais de arte e exposições individuais. Esta obra, que foi exposta no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, mostra como Carlito Carvalhosa brincava com materiais pouco comuns. E essa outra natureza entra nesse prédio como se fossem 2 naturezas, uma discutindo com a outra, uma em contato e conflito com a outra. Uma das instalações mais famosas do artista foi exposta no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Quando você entrava no labirinto, o movimento do seu corpo fazia quase como uma espécie de vácuo que fazia com que isso mexesse. Um curador do MoMA viu, ficou muito encantado e convidou-o para fazer lá no MoMA. Carlito era paulistano, se formou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e durante os anos de luta contra o câncer no intestino, continuou trabalhando. Ele morreu aos 59 anos, mas vai deixar o legado dos grandes artistas que vencem o tempo. Carlito é um artista que produz uma obra para muito tempo, um dos grandes legados da arte brasileira, e que ela será uma obra para a grande duração da história da arte. Saiu agora à noite a portaria que, como você viu aqui no início do JN, estava sendo preparada pelo governo federal, restringindo a entrada de voos com origem ou passagem pela Índia. A exceção é para voos de carga por causa dos insumos no combate à Covid. A recomendação tinha sido feita pela Anvisa há 10 dias por causa da nova variante do coronavírus detectada na Índia. Essa mesma restrição já era aplicada a voos com origem ou passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul. As fronteiras terrestres e marítimas permanecem fechadas a estrangeiros que não tenham residência no Brasil. Começou hoje a vacinação contra a Covid da delegação brasileira que vai aos Jogos de Tóquio. O judoca paralímpico Antônio Tenório, dono de 4 ouros, foi o primeiro a ser vacinado. Cerca de 1.800 pessoas receberão as doses doadas pelo Comitê Olímpico Internacional em 6 capitais. A cada dose recebida, 2 serão doadas para o SUS. O técnico Tite convocou hoje a seleção brasileira, que vai disputar 2 partidas pelas eliminatórias da Copa. Daniel Alves, 38 anos, e ainda pode ser chamado de novidade. O lateral do São Paulo está de volta depois de quase 2 anos. Ele é o alto nível e a longevidade da carreira do atleta, o bom momento que ele está no seu clube e o histórico dele dentro da seleção. Tite chamou 24 jogadores para enfrentar o Equador e o Paraguai pelas eliminatórias. Goleiros Alisson, Ederson e o Everton. Para as laterais, além do Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodge. Zagueiros, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva. Para o meio-campo, Casimiro, Douglas Luiz, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá.
Os atacantes são Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vini Júnior. Nos próximos meses, o calendário da seleção será bem concorrido. Além das eliminatórias, tem a Copa América e as Olimpíadas também. Nessa sexta-feira, André Jardine, treinador da equipe olímpica, também fez uma convocação para amistosos de preparação para os Jogos de Tóquio. O foco nosso maior agora é em aproveitar ao máximo esse período para observar, para conseguir avaliá-los aí e o quanto podem nos ajudar. Nomes como Gerson e Pedro do Flamengo, Claudinho do Bragantino, craque do último Campeonato Brasileiro, e Rodrigo do Real Madrid são alguns destaques dessa relação, que você pode ver completa na página do Jornal Nacional na internet. O Globo Repórter de hoje é imperdível. Você vai atravessar as montanhas de Minas Gerais numa viagem histórica. Nosso roteiro segue o caminho percorrido por Dom Pedro II há 140 anos. Vamos atravessar cidades históricas até chegar à Serra do Caraça. E nesse trem aqui, é claro, um lugar também é seu. Vamos embarcar com a gente? Um cenário com florestas fascinantes, rios vermelhos e cachoeiras. Eu queria pular aqui, é lindo demais, é uma energia maravilhosa. Lobos, veados, antas. É a onça parda, a puma concolo. E mais de 300 espécies de aves, num santuário em equilíbrio. É hoje no Globo Repórter. Antes de encerrar uma correção, o artista plástico Carlito Carvalhosa morreu ontem e não hoje, aos 59 anos. Pelo erro, pedimos desculpas. Depois do Globo Repórter, tem Sessão Globoplay e Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.